Oi, tudo bom? Voltamos ao nosso papo de sexta, nosso último episódio dessa temporada sobre comportamento do consumidor. Como eu havia prometido, no nosso último episódio, nós vamos falar um pouco mais sobre arquétipos, comportamento e consumo. Ficou curioso? Então, vem comigo. Algumas marcas já têm consciência disso, de que quando você escolhe um arquétipo dominante, isso faz com que crie uma capacidade muito maior do consumidor entender a que se propõe aquela marca. As marcas elas já têm consciência de que quando você escolhe um arquétipo dominante, isso pode gerar mais significado para a marca. E esse significado, ele gera, consequentemente, valor. Eu vou explicar um pouquinho mais no episódio de hoje sobre o porquê e como a gente poderia utilizar os arquétipos para entender um pouco mais esse comportamento desse consumidor. Quando nós começamos a falar sobre o comportamento do consumidor, uma das coisas que eu falei aqui é que o critério Brasil de classificação ele já não é mais válido quando a gente fala em quem é a pessoa que está ali do outro lado. Nós estamos na era do customer centric, que o consumidor está no centro. E se você não utilizar as principais ferramentas que o marketing hoje em dia tem conhecimento para você entender quem é esse consumidor, você nunca vai conseguir colocar ele no centro de tudo. O centro vai continuar sendo a empresa, o produto, que era do marketing antigo. Quando a gente começa a entender o comportamento e as motivações, ao invés de entender essa demografia, da onde essa pessoa mora ou qual o salário que ela ganha, a gente começa a encontrar uns padrões melhores. Essa padronização, ela vira conhecimento. Você começa a conhecer melhor aquele seu consumidor que está do outro lado. Os arquétipos, eles surgem dessa vontade de entender um pouco mais e de se conectar com esse cliente. Isso acaba criando um mapeamento desse consumidor e uma experiência dele cada vez mais incrível com a sua marca. Por outro lado, hoje, mensurar essa quantidade de clientes e entender aonde cada um deles está, em qual tipo de arquétipo cada um deles se encaixa, a gente tem a ferramenta do Data Science que ajuda muito nisso. É claro, né, gente, nem é toda empresa, nem todo mundo que tem esse recurso, nem todo mundo que entende sobre isso. Eu, inclusive, nas próximas temporadas, a gente está reservando uma temporada só para falar sobre isso, o entendimento do consumidor através dos dados. A chave de tudo isso é interpretar em qual arquétipo cada cliente se encontra. E quando você começa a entender em qual arquétipo ele se encontra, você começa a entender muito mais ele. Esses comportamentos que eu digo, eles incluem até os tipos de canais que esse cliente costuma utilizar, tanto online quanto offline. Você talvez ainda não tenha entendido o significado de arquétipo, mas quando você pensa na marca da Nike, o que vem à sua cabeça? A Nike é uma das empresas que melhor utiliza o arquétipo do herói. Agora você está começando a entender, né? Mas calma aí. O poder do arquétipo, ele tá muito relacionado à conexão de histórias. Ele está muito relacionado a você se conectar com o seu consumidor, a você se conectar com aquela pessoa que está lá do outro lado. Porque sem uma história boa, você não consegue se conectar com aquela pessoa. Você vai ser simplesmente mais um. E a gente já falou sobre isso em outros vídeos, eu já falei sobre isso aqui principalmente para quem me acompanha no IGTV há mais tempo. Você precisa de criar conteúdo, você precisa criar histórias para se conectar com aquele seu consumidor. Porque hoje os consumidores eles não querem comprar produto, eles estão comprando sempre experiências. E quem é o herói da Nike? O herói é aquele que age corajosamente, ele luta, ele vai pra briga. E a Nike não usa isso muito bem? Ela não está sempre pedindo para você se superar, para você ultrapassar os seus limites. Isso que é a questão do herói e a questão do arquétipo. Se você gostou desse assunto e quer saber mais, continue me acompanhando. Nas próximas temporadas nós vamos falar especificamente de arquétipo e de cada um dos arquétipos possíveis que existem e vou trazer exemplos de marcas e como que você pode usar isso na sua empresa. Continue me acompanhando. Até a próxima!